Olá pessoal, estamos com mais um vídeo no canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa segunda aula de japonês, de Nihongo, né? Nihongo, que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Bom, hoje a nossa aula é sobre formar frases, né? Nós vamos estar formando frases, entender um pouquinho essa junção do katakana com hiragana e o kanji, ok? Bom, vamos analisar essa frase aqui, ó. O cachorro está comendo um pedaço de bolo. Seria assim que a gente escreve no japonês, ok? Inu wa keiki no ichibu o tabete imasu, né? Inu wa keiki no ichibu o tabete imasu, ok? Então, inu é cachorro, né? Keiki é bolo, ichibu, pedaço, e tabete imasu é está comendo, ok? Esse o aqui e esse no e esse wa são partículas, né? Esse wa indica o tema principal, né? A palavra principal da frase, né? Que é aquela que a gente quer dar ênfase. Esse no indica a posse ou uma coisa que tem relação com a outra, né? No caso aqui, pedaço de bolo, né? Esse D aqui seria marcado por essa partícula no. E esse O seria o objeto, né? Ele marca o objeto que seria o nosso pedaço de bolo, que é esse é o objeto da nossa ação, né? Da nossa ação de estar comendo. Bom, então vamos entender aqui por que misturar, né, esse kanji com katakana e hiragana. Bom, a gente tem que ter em mente a primeira coisa é o seguinte: no japonês a gente sempre tende a escrever tudo em kanji. Quando a palavra, ou o complemento, ou a partícula, né, não tem kanji, a gente escreve em hiragana. E se caso a palavra for estrangeira, a gente escreve em katakana, ok? Então vamos analisar aqui. Inu. Eu poderia escrever desse jeito aqui, em hiragana. Inu. Tá? Não estaria errado. Só que como tem kanji, é melhor a gente escrever em kanji, até porque passa uma ideia muito mais rápida para a pessoa, ok? Então, inu é cachorro, ok? A gente escreve dessa maneira aqui, tá? No caso, quando, por exemplo, uma criança que está começando a aprender japonês, nos livros, né, geralmente, às vezes, vem assim, escrito em hiragana, que a pessoa ainda não sabe ler kanji. Mas, aos poucos, ela vai aprendendo kanji e vai substituindo, né, o hiragana pelo kanji, ok? Aqui no caso, ichibu. Ichibu eu poderia escrever dessa maneira aqui, né? Ichibu significa pedaço, tá? Aqui no caso tem uma quantia aqui, né? De um pedaço, uma porção, digamos assim. E eu poderia escrever dessa forma aqui. Só que como tem kanji, essa palavra tem kanji, então a gente escreve dessa forma, ok? E o mesmo acontece para o verbo tabeteimasu, que é o verbo no gerúndio, né? O comer no gerúndio, que significa estar comendo. No caso, ta, que indica o verbo comer, a gente escreve em kanji. E o complemento do verbo, a gente escreve sempre em hiragana. No caso aqui, ó, keiki, está escrito em katakana. Por quê? Exatamente porque keiki vem do inglês, do cake, que significa bolo. Então é uma palavra estrangeira e a gente tem que escrever em katakana, ok? No caso aqui você pode confundir este sinal, que na verdade não é uma letra, com este sinal aqui, que é uma letra, né? Que é um kanji. Bom, dependendo da fonte você consegue perceber a diferença, porque esse sinal é sempre escrito só com um traço. E dependendo da fonte, esse kanji ele é escrito com um triângulo na ponta, assim, né? Então, há uma diferença. Mas quando você vai escrever de forma manuscrita, você escreve apenas fazendo um traço mesmo, ok? Bom, pra gente não confundir, esse sinal aqui, ele sempre vai aparecer perto de katakana, no meio ou no final, né? Que ele serve para prolongar a vogal, que nem aqui. Esse katakana aqui é o ke, que é o que. Então esse aqui ele serve para prolongar este e. Que.
Então, keiki, ok? E esse caso aqui é o kanji, né, que significa um, que é quantidade, ok? Não é o artigo, até porque artigo 1, porque o artigo no japonês não existe. Esse o, a, os, as, uns, umas, um e uma não existe no japonês, tá? Até por isso que aqui é o kanji só de cachorro e não tem este o aqui, ok? No japonês não tem artigo. Bom, então vamos dar uma olhadinha nessa outra frase aqui, ó. Meu amigo veio da França, né? Em japonês seria desse jeito, aqui, né? Aqui nós temos um kanji, hiragana, dois kanjis, hiragana, katakana, hiragana, hiragana, kanji e esses três últimos, hiragana de novo, ok? Então, a gente prefere que quando tenha kanji se escreva em kanji exatamente para nos ajudar a separar visualmente essas palavras, né? Já que a gente não tem separação, né, na língua japonesa, na escrita japonesa, ó, percebe-se que não tem espaço, igual o português. Então eles escrevem assim, preferem escrever em kanji, que é para estar separando as palavras uma da outra, tá? Então, aqui ó, no caso aqui ó, a gente tem uma palavra, aqui uma partícula, outra palavra, uma partícula, uma palavra, uma outra, na verdade não é bem uma partícula, mas pode ser considerado como uma partícula, né, gramatical, e aqui um verbo, uma outra palavra, ok? Então vamos ver aqui, ó, watashi, watashi é eu, né? E esse no eu já falei, que é algo que tem relação, ou seja, uma relação a mim. Então, e pode significar de. Então, uma coisa de mim, ou seja, uma coisa do eu, ou seja, meu, né? Uma coisa que tem relação a mim. Então, esse watashi, ele pode ser escrito dessa maneira, em hiragana. Mas como tem kanji, como eu já disse, é preferível escrever em kanji. Aqui é a partícula, né? Aqui é a palavra tomodachi. Tomodachi é amigo ou amiga. E poderia ser escrito dessa maneira também. Mas como tem kanji, vamos escrever em kanji. Aqui, de novo, nós encontramos a partícula wa, né? Que marca, né, o assunto principal da frase, né? Aí vem uma pergunta, mas como que eu vou saber quando que é uma partícula? Até porque esse wa na tabela do hiragana, ele é ha e não wa. Mas quando ele é uma partícula, ele tem som de wa. A mesma coisa essa daqui de cima, que marca o objeto. Na tabela é wo, mas a gente fala o quando ela é partícula. Então a gente sabe que é uma partícula porque a gente conhece as palavras. Ó. Essa aqui é uma palavra e essa é outra. Então essa letrinha que está no meio é uma partícula. Essa palavra, essa aqui é uma palavra, essa daqui é outra. Então essa que está no meio é uma partícula. E essa aqui é uma outra palavra. Então essa aqui seria uma partícula também. Então é mais ou menos isso que a gente vai conseguindo diferenciar uma palavra de uma partícula, já que não tem espaço, tá? É conhecendo mesmo as palavras conforme vai passando o tempo de estudo, tá? Aqui, ó, France é França, né? Vem do inglês também, né? Então, uma palavra estrangeira, então eu tenho que escrever em katakana. France. Kara significa da. É aquele, para quem sabe inglês, vai entender fácil. É aquele from, né? De origem, marca um início, uma origem. Então esse kara seria denotando uma origem, algo que veio dali, né? Então esse da significa origem. Então da França, originado na França. E kimashita é o verbo vir, né? Que está no passado, e a gente marca o passado com esse mashita. E ele é um tempo gramatical, né? Então, como ele é da gramática, assim como esse teimasu, né? E o be, que é o complemento do verbo comer,
Então a gente, como marca tempo gramatical e complemento do verbo, a gente nunca escreve em katakana e nem em kanji. A gente sempre escreve em hiragana. E aqui, como esse ki é o que realmente denota o verbo, né, que é o verbo vir, a gente escreve ele em kanji, ok? Então, watashi no tomodachi wa Furansu kara kimashita. Ok? Mais uma vez. Watashi no tomodachi wa Furansu kara kimashita. Ok? Bom, então vamos ver uma outra coisa. A gente escreve em kanji também, exatamente para não acontecer esse tipo de coisa que eu vou explicar agora. Por exemplo, a palavra hana. Se eu ficar escrevendo em hiragana, essa palavra ela pode ter vários significados. Hana, do jeito que está aqui. Tudo bem que se a gente olhar pelo contexto, a gente consegue entender. Mas às vezes o contexto pode ser ambíguo e pode assumir esses outros significados que essa palavra tem. Então, o japonês escreve em kanji exatamente para transmitir essa ideia exata do que significa essa palavra para não ter confusão. Então, hana, por exemplo, poderia significar flor ou nariz. Então a gente escreve hana, flor, desse jeito, e hana, nariz, desse jeito, para não haver confusão, já que hana se escreve em hiragana desses dois jeitos. Então a gente escreve em kanji para não confundir uma palavra com a outra, já que elas têm o mesmo nome, né? Se é flor e nariz, é hana. Outra palavra, hashi. Hashi é um outro exemplo, né? Por exemplo, hashi, que é aqueles palitinhos, né, que o japonês usa para comer. E hashi, ponte, né? A ponte que passa por cima de abismos, rios, lagos e etc. Ok? Então, para não haver essa confusão, já que os dois é hashi e se escreve em hiragana da mesma forma, então a gente escreve em kanji para ver uma diferença entre hashi palitinho e hashi ponte. E por último, né, nosso último exemplo é kanji. Kanji, né? Que nós temos muitos significados, muitas palavras, né, com esse nome. Uma delas é o kanji ideograma, que são nessas letras que eu expliquei aqui para você, que fazem parte da escrita japonesa, né? Kanji. Outra, kanji, que assume um kanji aqui, né? E uma letra hiragana aqui, ó, que é essa daqui. Então, no caso, a palavra sentimento no japonês só pegaria desses dois hiragana e transmitiria para o kanji um kanji apenas. E esse hiragana aqui continuaria intacto, né? Sentimento seria também kanji. Então, olha lá, kanji, ideograma, kanji, sentimento, e mais um kanji, que é o secretário executivo. Então, para diferenciar esses kanji, que, né, nesse caso aqui eu pus 3 exemplos, a gente escreve em kanji para não haver confusão, ok? Bom, espero ter ajudado um pouco a entender como se escreve essa questão das frases japonesas, e até a nossa próxima aula de japonês, que a gente vai ver como que coloca os elementos nas frases, né? Qual que é a ordem da frase, onde que eu coloco o verbo, onde que eu coloco o sujeito e assim por diante, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Deus te abençoe e abração. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.